A participação comunitária, ela é uma realidade, mas ela teve momentos muito fortes aqui no Brasil, né? A gente tem os exemplos aí da década de 80, né? Final da década de 70 e 80, onde as lideranças comunitárias, principalmente, né, aqui de São Paulo, lutavam pela moradia, carregavam essa bandeira de moradia e carregavam outras pessoas junto com elas, porque tinha um ponto em comum, que era a habitação, né? Hoje a gente percebe que essas lideranças existem, elas estão ainda nos seus territórios, que tem uma preocupação enquanto lideranças que surgiram no final da década de 70 em formar novas lideranças. Então eles estão preocupados com a juventude que existe hoje, né? Essa juventude que está lá no Heliópolis, que está lá em Santo André, e se eles podem ser novas lideranças comunitárias, né? Lideranças que lutem pelo seu bairro, pela sua história, né? Então eles vêm num processo muito de recontar a sua história, olhar a história que eles tiveram naquele processo de movimento social, e trazer essa história para reconstruir uma nova história a partir de tudo que eles acertaram, de tudo que eles erraram. O jovem pode reinventar a participação comunitária a partir daquilo que ele vive, né? Então, vamos pegar o exemplo aí dos jovens do movimento do hip hop, né? Eles trazem todo um contexto social, eles trazem todo um conhecimento do território, e eles vão produzindo suas músicas, eles vão colocando vão colocando nos meios digitais, divulgando essas histórias, vão divulgando a história da sua comunidade. Outros jovens de outras comunidades vão conhecendo essas histórias. Então eu tenho conhecimento de jovens que trabalham com o hip hop, que trabalham com a tecnologia para divulgar o seu trabalho, e além disso eles estão dentro dos espaços das escolas e espaços de educação não formal, fazendo esse mesmo processo formativo, né? E eles são considerados na comunidade como lideranças jovens, que carregam sua história, aonde vão eles estão levando os seus trabalhos, né? Eles estão levando as suas contribuições. Então, dá para fazer esse casamento, sim, do jovem que está super, né, antenado com tudo, e o movimento social, né? Que eu acho que essa talvez seja a diferença de 80 para os anos de hoje, né? Naquela época as lideranças não tinham elas não tinham a internet. Hoje eles têm, né? E hoje eles conseguem divulgar a sua história não só no Brasil, mas divulgam para o mundo todo, né? Então eu acho que isso faz uma diferença e é uma grande contribuição das redes. Então, o que a gente descobre nesse território? Que as pessoas, elas se utilizam das suas redes pessoais, né, para poder fazer a sua interação, seja ela num comércio local, seja ela na produção de um artesanato, seja ela como uma educadora cuidando de filhos de outras crianças, você tem isso. Com a juventude, você vê muitos jovens, né? A gente fala assim, mas esse jovem está fora da escola, né? Ou ele tá em outras ondas aí. Mas tem muito jovem que ele, dentro da sua comunidade, ele é uma potência, porque ele está lá fazendo, trabalhando com a questão do hip hop, está trabalhando com a questão do grafite, né? Você tem idosos hoje que se disponibilizam também a fazer uma troca dentro da sua comunidade, contando a sua história. Então, olhar a potencialidade do território realmente é você chegar nele, né? Dar um passo atrás com todas as suas percepções, com todas as suas histórias, né? Falando assim, o que eu quero desse espaço, e ouvir as pessoas, porque tem muitas ideias, tem muita gente fazendo muita coisa dentro dos territórios, né? E isso é extremamente importante para essa relação das redes, né? Como a gente conversou anteriormente, e é importante para a gente como ser humano. Eu acho que a participação, né, do sujeito, das pessoas na internet,
elas podem contribuir sim para que o sujeito atue no seu território. Necessariamente ele não precisa já estar no território em rede. Ele pode se inserir, né, entender um pouco como que funciona, entender um pouco dessas plataformas. Ele vai buscar um assunto que interessa a ele e ele pode trazer, né, desses assuntos que ele descobriu aí na internet, nessas redes, para os seus grupos locais. Se ele não tem nenhum grupo, eu acho que as redes, elas estimulam, né, de alguma maneira, essa troca. Então, essa troca que nesse momento está sendo aqui nesse espaço, né, virtual, quando ele leva isso para o território, ele tem potencialidade de agregar as outras pessoas, né? Então, a gente está falando um pouco de troca de conhecimento, né? Então, ele está aqui fazendo algumas ações, e aí ele vai para a internet, coloca essas ações, troca com outras pessoas, aprimora a ação que ele fez porque ele está vendo outras experiências, aí ele volta, refaz suas ações, vai fazer de uma outra maneira. Nisso ele pode chamar outras pessoas para essa participação, de também entrar, vamos entrar naquele site que é bem interessante, tem muitas informações ali.